paz do Senhor Jesus, adolescentes da DMDF, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a segunda aula do trimestre, e nós estamos utilizando a revista cujo tema é Aprendendo com as Cartas, um estudo muito aprofundado a respeito das cartas paulinas, e hoje a nossa segunda aula tem por título A Manifestação da Graça de Deus. Vai tratar sobre a Epístola aos Romanos. O nosso texto principal se encontra em Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 21. Romanos 5, 12 a 21. Mas antes de lermos, vamos orar. Glorioso Deus, bendito Pai, rogamos, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, para que possamos meditar, Senhor, em Tua Palavra, receber de Ti, ó Deus, a revelação dos céus. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, Romanos 5, de 12 a 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, de 12 a 21. Muito bem, queridos. A introdução da nossa revista nos diz o seguinte: não há nada melhor do que olhar para a história e ver a operação e a generosidade da graça de Deus. Além de você, ela alcançou e resgatou pessoas como Maria Madalena, Saulo de Tarso, tratamos a respeito de Saulo na aula passada, C.S. Lewis, John Stott, Charles Colson, Gunnar e Frida Wingren, Daniel e Sarah Berg, os nossos missionários que chegaram aqui ao Brasil, fundaram a Assembleia de Deus. A maravilhosa graça não faz distinção de pessoas. Não há branco ou negro, forte ou fraco, ateu ou crédulo, patrão ou empregado, culto ou ignorante, homem ou mulher, judeu ou gentil, rico ou pobre.
pela graça de Deus, o que existe são seres humanos pecadores indesculpáveis, necessitados do amor e da misericórdia de Deus a fim de serem salvos. Então, que tal falar sobre esse valioso presente de Deus dado a nós, a sua graça? C.S. Lewis, que o autor cita aqui, foi um autor inglês que antes de se converter era ateu, completamente ateu. Lia alguns autores cristãos e os considerava inteligentes e se perguntava como é que pessoas tão inteligentes podem acreditar em uma fábula como o cristianismo. C.S. Lewis depois passou por uma experiência maravilhosa, pela graça de Deus foi alcançado e se tornou um grande servo do Senhor, autor de tantos e tantos clássicos cristãos. Outra pessoa que não foi mencionada aqui pelo comentarista, mas eu gostaria de trazer para vocês, é o pastor John Newton, que era um inglês contemporâneo de William Wilberforce. Lembram? Nós conversamos sobre William Wilberforce na aula passada, um parlamentar inglês que foi muito importante no processo de abolição da escravidão. John Newton era um pastor anglicano, mas antes de se tornar pastor anglicano, foi um traficante de escravos. Trabalhava em navios que faziam transportes de escravos. E John Newton era incrédulo, ateu, blasfemo, blasfemava das coisas de Deus, mas um dia passou por uma experiência maravilhosa e também foi alcançado pela graça de Deus. Inclusive escreveu um hino belíssimo, Amazing Grace. John Newton, pastor John Newton, influenciou bastante William Wilberforce também na abolição da escravatura da Inglaterra, de suas colônias e, consequentemente, de todo o mundo. Foi alcançado este homem, que era um blasfemo, um ateu, um traficante de escravos, de seres humanos, foi alcançado pela graça de Deus de forma maravilhosa. E cada um de nós, Muito bem, prossigamos. O primeiro tópico da nossa revista tem por tema o que é a graça. O que é a graça? Vamos juntos. Certamente você já cantou, ouviu pregações, recitou poemas, leu textos bíblicos, postou na rede social e talvez até falou sobre ela para algum amigo, mas ainda assim persiste em sua mente uma intrigante e desconcertante pergunta. Afinal de contas, o que significa mesmo a palavra graça? Bem, é exatamente sobre esse assunto que iremos conversar. Entretanto, para início de conversa, é preciso destacar que não podemos falar sobre a graça sem tratar do pecado, uma vez que a graça é o que Deus concede aos pecadores. Assim, somente uma compreensão correta sobre o pecado nos dará o devido sentido do significado da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi enfático ao dizer que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E radical ao afirmar que o salário do pecado é a morte. Não se engane, pois o pecado mata, destrói e causa separação entre o ser humano e Deus. Logo, não precisa ser inteligente para concluir que, ao invés de amigos, o pecado nos torna inimigos de Deus. Ou seja, todos nós estávamos espiritualmente mortos por causa de nossa desobediência e alienados em relação a Deus, ao próximo, à natureza e a nós mesmos. Condenados a sofrer o castigo eterno de Deus. Entretanto, Ele nos mostrou o quanto nos ama, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados na cruz, sendo nós ainda pecadores. Assim, a graça nos foi revelada e trouxe salvação, razão pela qual alguns a definem corretamente não apenas como favor
imerecido de Deus para nós, mas também como favor concedido a pecadores que merecem a ira de Deus. Então a graça de Deus seria a misericórdia do Senhor, que não nos dá aquilo que nós merecemos, porque nós merecemos a condenação, o castigo, o afastamento, o banimento da presença de Deus, mas Deus, em sua misericórdia, não nos trata assim. E a graça é o amor de Deus. É Deus nos concedendo aquilo que nós não merecemos, que é o perdão, a salvação, a comunhão com Ele. Então, pela misericórdia, Ele não nos dá aquilo que merecemos e, pelo seu amor, Ele nos concede aquilo que nós não merecemos. Isso é graça, isso é favor imerecido, isso é presente dos céus para nós. Continuemos. A graça deve ser entendida como algo que vai além de um simples conceito de valor meramente intelectual. Ela é uma experiência transformadora, uma presença que comunica vida. É uma pessoa em ação. A graça é uma pessoa em oração. Que maravilhoso! Jesus Cristo é esta pessoa. Bênção. Como dizia o pastor John Stott, graça é Deus amando, Deus se humilhando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por intermédio dele. Não nos esqueçamos disso. Na salvação operada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, é o próprio Deus, é o Deus Filho que se entrega a nós. Um outro autor, pastor Stanley Orton, no livro Doutrinas Bíblicas, Os Fundamentos da Nossa Fé, ele nos traz essa realidade em outras palavras. Vejamos o que ele nos diz. Deus não é somente santo, Ele é também amor. Em seu infinito amor, dispôs-se a sofrer, dispôs-se Ele próprio na pessoa do Deus Filho, na pessoa do Senhor Jesus, do Verbo Eterno. Dispôs-se a sofrer a pena pelos nossos pecados. É por isto que a santidade e o amor de Deus convergem sobre a cruz de Cristo. Que bênção, não é, queridos? O próprio Deus se entregou a nós em amor, por graça, porque nos ama, porque tem misericórdia de nós. Continuemos. O nosso segundo tópico tem o seguinte título: A graça no Antigo e no Novo Testamento. Vamos juntos. Apesar de o Antigo Testamento estar caracterizado pelo tempo da lei, ou dispensação da lei, como alguns estudiosos denominam, ao folhearmos as páginas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, veremos a graça de Deus se manifestando na vida de pessoas, famílias e nações. Considerando a graça como uma demonstração da misericórdia e do amor de Deus pelo ser humano pecador que não merece o seu favor, fica evidente sua efetiva presença no Antigo Testamento também. Afinal de contas, Israel merecia ser escolhida como a nação da promessa, mesmo demonstrando ingratidão, infidelidade e desobediência. Será que merecia? Nós conhecemos a história de Israel. Tantas vezes abandonou o Senhor para servir a outros deuses, a deuses estranhos, a ídolos, na verdade. Não merecia ser escolhida. Foi por graça. O que dizer do mentiroso, enganador e usurpador Jacó? Por acaso ele merecia ser perdoado? E Elias, o profeta do fogo, que após a vitória sobre os profetas de Baal e Azerá, no Carmelo, foge e se esconde em uma caverna com medo de uma mulher.
Você acha que ele era digno da visitação de Deus para encorajá-lo? Nós conhecemos a história. Deus foi lá, conversou com o profeta Elias, falou ao seu coração, lhe enviou alimento, lhe deu forças para a caminhada, não o abandonou. Que tal Moisés, o homem que assassinou um egípcio? E o jovem Davi? Meu Deus. E Gomer, a esposa infiel de Oséias, merecia mesmo ser resgatada tantas vezes? Esses e outros exemplos servem como prova de que o Deus misericordioso atua com graça na vida e na história de pecadores para salvá-los. Foi a graça que levou Deus a escolher Israel, a preservar Noé, a perdoar Jacó, a visitar Elias, a convocar Moisés e a oferecer outra chance a uma mulher adúltera, a esposa do profeta Oséias, Gomer. Apesar de tudo isso, não há como negar que o Novo Testamento, por intermédio da pessoa de Jesus, apresenta a graça de Deus de uma forma ainda mais clara e contundente, mais forte, mais veemente. Ele representa o que os estudiosos denominam de a dispensação da graça, o tempo divino onde o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário a fim de pagar e perdoar os nossos pecados. Razão pela qual o próprio apóstolo Paulo diz que, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. É um presente. É um favor imerecido. Não merecemos. Nós poderíamos, inclusive, fazer essa diferença entre a graça presente, demonstradamente presente no Antigo Testamento, e a graça de forma ainda mais veemente, mais forte, mais gloriosa, é demonstrada no Novo Testamento com a presença do próprio Deus se oferecendo por nós. Nós podemos fazer essa comparação lembrando dos sacrifícios que eram feitos, que apontavam para o Senhor Jesus, que eram tipos, figuras, na verdade, do Senhor Jesus. Vocês vão lembrar que em um dos sacrifícios o sangue era derramado, aspergido sobre o propiciatório, aquela tampa que cobria a arca, a tampa de ouro que cobria a arca. Dentro da arca estavam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram quebrados, desobedecidos pelo povo de Israel. E o sangue cobria os 10 mandamentos. E quando Deus, de certa forma, olhava para os mandamentos e lembrava da desobediência do povo, ele via o sangue, o animal que foi morto no lugar do povo de Israel, apontando para o Senhor Jesus. Com a morte do Senhor Jesus, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário é aspergido sobre nós, sobre o nosso coração. A lei de Deus está no nosso coração. E quando nós desobedecemos, quando nós erramos, porque somos fracos, somos limitados, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O nosso coração é a nova arca da aliança. E ele é coberto pelo sangue do Senhor Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Prossigamos. O terceiro e último tópico da nossa revista nos fala o seguinte título: a graça de Deus apresentada em Romanos. Vamos lá. A carta de Paulo à igreja que está situada em Roma é a mais longa e doutrinária de todas as cartas do Novo Testamento. Não por acaso o reformador alemão Martinho Lutero a chamava de a verdadeira obra-prima do Novo Testamento.
Nela, o apóstolo trata de questões relacionadas à justiça de Deus, à justificação pela fé, ao pecado, à graça de Deus, que é o tema da nossa aula, a influência de grupos judaizantes na igreja, a questão entre alguns crentes gentios e judeus em relação à dieta de alimentos, a posição de Israel diante de Deus, considerando sua rejeição ao Messias, ao Senhor Jesus. Ao iniciar sua carta, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo argumenta de forma doutrinária que a humanidade precisa desesperadamente da graça de Deus. Caso contrário, ela será alvo do justo juízo do Deus eterno. Ele anuncia a má notícia de que o ser humano está separado de Deus por causa do pecado, que, segundo o escritor pastor Max Lucado, não somos suficientemente fortes para remover o pecado, e não somos bons o bastante para apagá-lo. Embora distantes de Deus, continua o comentarista da revista, ainda assim os pecadores não pedem sua ajuda nem seu auxílio, demonstrando então dureza de coração. Por isso, Paulo diz que eles buscam satisfazer suas próprias paixões. Vivem monitorando o próximo como se fossem juízes e se acham dignos de algo devido aos seus próprios méritos. Não tem jeito, todos pecaram. Não adianta, nós sabemos disso, confiar em obras humanas, em justiças humanas, porque até mesmo as nossas justiças são como trapos de imundície diante de Deus. O Senhor já nos disse isso através do profeta Isaías. Mesmo as boas obras muitas vezes estão carregadas de pecados, de vaidades, de egoísmo e tantas outras coisas. Nem mesmo os nossos melhores esforços podem comprar a nossa salvação, a nossa justificação diante do justo, supremo e perfeito e santo juiz. Apenas a sua graça, o seu favor, através do seu Filho Jesus. Prossigamos. Em meio ao caos descrito acima, o apóstolo faz ecoar o grito da graça. A boa notícia de Deus aos pecadores. Qual é a boa notícia? Agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas é pela fé que elas têm em Jesus. Essa boa notícia nos diz que podemos ser aceitos pelo Pai e tornados justos pela fé em Cristo, tendo paz com Deus e uma nova vida de lealdade a serviço ao Senhor, pois se por um homem, Adão, entrou o pecado e a morte no mundo, por outro homem, Jesus, entrou a graça e a vida. Somos assim salvos, justificados pela graça de Deus, mediante a fé. Meus queridos, é uma iniciativa de Deus. É o Senhor quem nos procura, que nos concede pelo seu Espírito Santo, que, em regra, usa a palavra de Deus e convence o nosso coração do pecado, da justiça, do juízo. E então, assim convencidos pelo Espírito Santo de Deus, nós nos arrependemos dos nossos erros, cremos, confiamos, nos entregamos ao Senhor e assim somos salvos, somos perdoados, somos justificados diante de Deus. Nenhuma condenação mais existe sobre nós. Somos regenerados, recebemos uma nova natureza, a natureza divina de filhos, co-herdeiros com Cristo. E simbolicamente, esse processo é como que
estivéssemos segurando um pacote, uma coisa ruim em nossas mãos, um lixo, por exemplo. São os nossos pecados. E alcançados pelo Espírito Santo de Deus, nós abrimos as nossas mãos, deixamos cair este lixo. É o arrependimento, não nos serve mais, não queremos isso, não queremos carregar isso conosco. Nos voltamos para o Senhor. É a nossa conversão, é a mudança de vida. E nos entregamos a Ele, estendemos as nossas mãos em fé, em confiança. E tudo isso começa e termina com a iniciativa de Deus. É um favor, é um presente que Ele nos concede. Muitos pensam ou tentam se justificar diante de Deus através de suas obras. O próprio Martinho Lutero, citado aqui no início do último tópico, nós sabemos, foi monge, tentou agradar a Deus com obras. Inclusive nós já fizemos uma referência a um fato muito interessante na vida dele, que certa vez em Roma, subindo as escadas, aquelas escadas que o costume diz que o Senhor Jesus subiu para ir até Pilatos, no pretório, foi transportada de Jerusalém para Roma por Helena, a mãe do imperador romano Constantino. Lutero, certa feita, subindo essa escada para receber a indulgência, um favor oficial da igreja, ele lembrou de um versículo de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E se levantou imediatamente. Aquela voz falou como um trovão ao seu coração. E ele se levantou envergonhado. Eu gostaria, inclusive, de ler o que o pastor Orlando Boyer fala sobre esse episódio da vida de Lutero. Olha só a experiência que Lutero teve com o Senhor. Um dos pontos iluminantes da biografia de Lutero é a sua visita a Roma. Havia surgido uma disputa renhida entre 7 conventos dos agostinianos, que era a ordem religiosa a qual pertencia Lutero, os quais decidiram deixar os pontos de dissidência para o Papa resolver. Lutero, sendo o homem mais hábil e eloquente, além de altamente apreciado e respeitado por todos os que o conheciam, foi escolhido para representar o seu convento em Roma. Os monges passaram um mês em Roma, visitando os vários santuários e os lugares de peregrinação. Um dia, subindo a santa escada de joelhos, desejando a indulgência que o chefe da igreja prometia por esse ato, ressoaram nos seus ouvidos, como voz de trovão, as palavras de Deus: o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Lutero ergueu-se e saiu envergonhado. E diz Lutero: depois de meditar sobre esse ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra: o justo viverá da fé. Vi então que a justiça de Deus, nesta passagem, é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé, como dádiva, como graça. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a graça de Deus é este favor, é este presente que o Senhor nos concede. O seu amor, a sua misericórdia, que nos alcança, que alcança cada um de nós. E para terminar a nossa aula, eu gostaria de sugerir que vocês vejam, tentem responder as questões apresentadas pelo comentarista na sessão Refletindo. E são 3 questões. Qual é a relação entre graça e pecado? Como você definiria a graça de Deus? E a terceira e última, qual foi a má e a boa notícia dada por Paulo aos romanos? Pensem, reflitam e respondam essas questões. E para concluir, eu gostaria de citar aqui para vocês
A tradução do louvor Amazing Grace, composto pelo pastor John Newton, que era traficante de escravos, trabalhava em navios que transportavam escravos, antes de se converter, era um blasfemo, era um incrédulo, e foi alcançado pela graça de Deus, pelo favor imerecido do Senhor, pelo amor, pela misericórdia do nosso Deus. Veja comigo a tradução deste lindo hino sobre a graça de Deus. Incrível graça, como é doce o som, que salvou um pecador como eu. Estava perdido uma vez, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora posso ver. Essa graça ensinou meu coração a temer. É a graça que alivia meus medos. Como é preciosa a graça que apareceu no momento em que eu acreditei nela. Terminados muitos perigos, labutas e armadilhas, eu estou voltando. Essa graça trouxe-me seguro até aqui, e a graça conduzir-me-á para casa. O Senhor prometeu-me bondade, sua palavra me dá esperança, meu escudo e porção será enquanto minha vida existir. Sim, quando esta carne e coração falharem, e a vida mortal cessar, eu possuirei, atravessando o véu, uma vida da alegria e da paz. Quando nós estivermos lá por 10.000 anos brilhando como o sol, não teremos menos dias para louvar a Deus do que quando nós começamos. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus me conceda a sua graça todos os dias, em nome do Senhor Jesus.